Bem, todos nós temos uma noção do que é vício, né? O vício sempre nos acompanhou, faz parte da humanidade, mas sabemos também que existe um propósito maior para que a gente possa trabalhar os vícios que ainda habitam em nós, para que a gente possa extirpá-lo em algum tempo, em algum momento. E nós sabemos que os vícios, de um modo geral, eles estão sediados na nossa alma, né? E ainda que ele tenha a sua origem, a sua raiz na nossa alma, Joana de Ângeles, ela consegue trabalhar a questão do vício, fazendo essa divisão didática, onde ela trabalha a questão do vício moral e o vício material em razão de coisas materiais. E aí a gente vai ver como que a gente pode estar enfrentando os vícios que ainda nós temos ou pessoas próximas a nós verdadeira. Aí nós começamos a trabalhar os vícios de uma época para cá, para que a gente pudesse facilitar o entendimento e a compreensão. A guerra às drogas, nos anos 70 e 80, ainda reverberava, mas começava a haver uma mudança gradual para uma visão mais medicalizada da dependência. Aí nós vamos começar com as drogas a partir dos anos 70, né? Na verdade, começou nos anos 60, 70, e a partir daí houve um avanço, uma evolução muito grande das drogas entre nós, né? Embora a responsabilização individual ainda fosse forte, a ideia de vício como doença, afetando o cérebro, começava a ganhar espaço em todos os veículos de informações. Porque até então, o vício era considerado mais como um deslize, um defeito de caráter. E ainda não tinha essa noção maior de que pudesse ser realmente uma doença. A abordagem da dependência como uma doença cerebral crônica ganhou mais força e a discussão sobre a desestigmatização do vício se tornou mais proeminente à medida que os comentários e estudos vieram, né? Evidentemente com novas tecnologias e novos processos de pesquisa científica, criou-se essa possibilidade e esse campo foi ampliando para que a gente pudesse ter uma visão maior a respeito do vício. Houve um aumento da conscientização sobre a complexidade dos fatores que levam ao vício, com base na biologia, na psicologia, ou seja, toda vez que a gente começa a adentrar num determinado assunto, numa determinada área, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai verificando também as vertentes, né? E a gente vai analisando e deixe de ter um foco concentrado para que pudesse haver uma expansão maior. Foi o que aconteceu, né? Quando eles trouxeram a questão do vício para a questão da biologia, da psicologia, né? Já tinha a questão social, mas essas duas áreas vieram com mais força para poder trabalhar a questão do vício. A dependência é amplamente entendida como uma condição complexa que exige tratamento multidisciplinar e apoio social, não apenas punição. Porque durante muito tempo, essas questões ficaram basicamente restritas na punição. Punia-se, não buscava tratamento e ficava aquilo, né? Ou seja, bania, tirava a pessoa do seio social, excluía esse indivíduo e como se tivesse resolvido a questão social. E depois começou a entender, compreender que
podia ser bem assim. Então, nessa visão multidisciplinar, a neurociência traz sua análise sobre os efeitos do vício em nosso cérebro e psiquismo. Então, à medida que a ciência vai avançando, que os resultados vão sendo apresentados, a gente começa a ter uma noção maior, mais ampla do que é o vício. Aí vem a pergunta, realmente, o que é o vício, então, para nós, seres encarnados? Oferecendo uma compreensão detalhada de como os vícios afetam o cérebro, explicando a dificuldade de superação e a natureza crônica da dependência. Porque quantas clínicas foram criadas em relação aos dependentes, né? O alcoolismo já era uma coisa consagrada há muito tempo. Então, o que tinha? Porque as pessoas eram submetidas a tratamento, a acompanhamento, e ainda assim a dificuldade de largar os vícios era imensos. Parece até, desculpa, parece até que fica pior. Faz um tratamento 6 meses, 1 ano, e a gente tem vários exemplos assim, que nem um doido fazendo. Volta com mais força. Com mais força. Incrível o que acontece. Aí você já abordou muita questão da droga, mas na verdade o alcoolismo tem milhares, muito mais tempo. Né? Mas é uma Sim, droga, né? sim, É um vício que existe muito mais tempo. É uma droga ilícita, né? Eu acho que é porque a questão aí está, na minha opinião, da Camila. Todo o nosso problema atual tem a ver com coisas de problemas emocionais, tanto da nossa criança interior, da nossa coisa, e tanto de outras situações de vidas passadas e biológicas. Então, você vai ali, só trata com a biologia, não vai ajudar. A pessoa tem que ter uma terapia direito, uma terapia normal. Eu vejo muito assim, às vezes as pessoas buscam terapias, como eu também busquei, a gente é psiquiatra, psicólogo, vai lá, e não resolve. A grande maioria não resolve, por exemplo, a questão da depressão. Por quê? Falta espiritualidade. Falta o ponto-chave. Tem quanto tempo que você passou a entender isso? Tem quantos anos? Tem quantos dias? Tem quantos anos você passou a entender isso? Eu estou falando dias? na época de 70, de 80. Será que era essa a noção que eles tinham lá atrás? Nunca, eles não tinham noção de nada disso. Eles não tinham nem recurso para isso, na verdade. Porque nós estamos tratando aqui da humanidade, né? De uma visão, né, ampla da humanidade. Os efeitos no cérebro sobre o impacto da recompensa, circuito da dopamina, é evidente. Ou seja, através da neurociência, começaram a verificar que a questão do vício não era só o vício em si. Tinha alguma coisa a mais que mexia no cérebro das pessoas, fazendo com que muitas vezes as dependências, quer seja qualquer tipo de dependência, pudesse trazer esses efeitos para o cérebro. Substâncias psicoativas, drogas, comportamentos viciantes, jogos, sexo, comida, etc. Compras. Ativa o sistema de recompensa do cérebro, principalmente o circuito mesolímbico, que libera grande quantidade de dopamina, neurotransmissor associado ao prazer, motivação e recompensa. Então, através desse trabalho da neurociência, elas começaram a perceber que o vício, na verdade, era um instrumento que nós utilizamos para poder, em algum tempo, superar alguma dificuldade. E à medida, nós já trabalhamos aqui a questão da ideoplastia, nós já trabalhamos aqui a questão dos neurônios, nós trabalhamos aqui a questão da flexibilidade que existe no campo geral das nossas células cerebrais, nos ajustamentos, né, nas pavimentações. E aí a gente vai ver o seguinte: à medida que o nosso organismo não consegue suprir a uma determinada deficiência, que seja hormonal ou que seja em função dos neurotransmissores,
Vamos tomar como exemplo que é mesmo a dopamina, que é a rainha de todas elas. Então, o que acontece? O nosso organismo, o nosso cérebro é muito inteligente. Quando ele não consegue suprir essa necessidade por uma condição natural, né, ele cria artifícios para poder ter isso em quantidade maior de uma forma mais rápida. Então ele cria esses vícios exatamente para receber essas substâncias neurotransmissoras para poder ativar o seu cérebro e assim atender às suas necessidades. Né? Mas é na falta de o indivíduo que falta essa dopamina tem mais facilidades, é isso? Ou dopamina falta um pouquinho para todo mundo? Aí que é o problema, porque ele quer o caminho mais curto. Ele não quer passar pelo processo natural, porque nós, enquanto encarnados, nós estamos aqui a enfrentar todas as dificuldades, todas as situações, né? E os compromissos nossos, as nossas responsabilidades, os nossos deveres e obrigações, muitas vezes nos impõem condições difíceis. E eu não quero passar por isso, então eu vou buscar atalhos. Eu vou buscar situações que vai me fornecer o que eu preciso sem muito esforço. É só para pensar nisso aí um pouquinho, porque, tipo assim, mas meu ano, desses anos mesmo, o cigarro, eu lembro do meu irmão falar assim, andava com um maço de cigarro, mas ele não conseguia fumar. Mas ele era doido para todo mundo pensar que ele fumasse, porque socializava, né? Dentro. Sim, porque naquela época havia um conceito social muito difundido de que o homem precisava fumar. Verdade. Né? Propaganda. Ele precisava fumar para ser homem, para ser notado, para ser reverenciado como homem, para ser aceito. Aqueles né? filmes antigaços, em preto e branco, que as mulheres, aquele negócio grandão, era de gente chique, era Olha, só assim. A sociedade impunha isso, né? Bonito até. Chique, né? Essa ativação artificialmente elevada sequestra o sistema de recompensa, fazendo com que o cérebro associe a substância ou comportamento viciante a uma gratificação imediata e intensa, muito maior do que as recompensas naturais da vida. Ou seja, à medida que você busca os atalhos, quer seja por qualquer meio, né? Das drogas, lícitas ou ilícitas, através de mecanismos, através de qualquer outra coisa, e você se sente bem naquele momento, você, na verdade, praticou um ato antinatural para que você pudesse ter essa substância em maior quantidade no seu organismo, de uma forma quase que artificial, para que pudesse suprir aquela necessidade imediata. E aí você vai se sentir-se bem, vai se sentir-se alegre, vai sentir-se feliz. E aí você vê que é fácil. Um indivíduo que tem uma predisposição para praticar roubo, furto, ele começa com as pequenas coisinhas, pega uma coisinha aqui, outra coisinha ali, uma coisinha ali. Ele, né, a adrenalina vai lá em cima, ele sente alegria, satisfação, comenta aquilo com os outros, e à medida que ele vai ficando mais experiente, ele vai aumentando cada vez mais essa dosagem. E essa satisfação dele maior também é recompensada de forma proporcional. Né? A bebida, né, Terão? Você vê que vai ficando cada vez mais alongado, né? Sim. Às vezes a pessoa vai ali, eu vou só uma horinha ali, toma uma cervejinha, vai e volta para casa. Depois ele já fica a manhã toda, depois ele fica o dia todo. Com certeza. Jogador, Por isso que não pode, o pessoal mergulha, né? o jogador Casagrande, ele Pois é. deu várias entrevistas e ele falou, gente, não pensem vocês que a droga é ruim. A droga é boa.
Porque ela me deixava Eufórico, né? Feliz, a dopamina trabalhando aí de forma intensa, né? Ele, por muitos anos, tinha que andar todos os lugares que ele ia, ele andava com 2 enfermeiros. Porque ele falou que a recaída é 2 segundos. Então, em festas e tal, ele tinha que ser. Porque ele falou assim: se a droga fosse ruim. Ninguém queria, né? Porque aí entra essa questão que você está falando aí. Então a gente quer encurtar alguma coisa para ficar feliz, Sim. Então. E aí o cara não quer acabar com essa felicidade, Não. né? Então vai cada vez mais. Ele quer buscar de uma maneira natural. Tem Uma entrevista atividade da Rita Lee física, também. né? Um trabalho, uma coisa que realmente vai proporcionar esse benefício também, mas de uma forma mais lenta e mais natural. Fazer o bem, né? Fazer o bem. Eu pensei isso agora, que é Sim. verdade. Tem uma A entrevista caridade. da Rita Lee, ela já morreu, né? Mas ela falando, eles perguntaram qual a pior droga, que ela consumia muita Sim. droga Uhum. abertamente e tudo mais. E ela parou, né? No fim da vida praticamente, e ela falou, a pior droga é o álcool. Ela falou desse jeito. Não, eu já cheirei, eu já... É êxtase, mas o álcool é a pior droga. Cada um tem, né, seu ponto de vista, isso é muito individual também. Com o uso contínuo, o cérebro se adapta à superestimulação de dopamina, reduzindo a produção natural dos neurotransmissores e o número de receptores. Olha como o cérebro é inteligente. Então, se ele consegue ter essa substância de uma forma mais fácil, né, que não seja através do esforço do próprio organismo, ele vai preferir aquilo. E é como que o cérebro vai se ajustando a isso. É como se ele tivesse vida própria nessas escolhas, né? E ele vai cada vez mais permitindo com que a pessoa adentre por esse caminho. Esse comportamento leva à tolerância, ou seja, à necessidade de doses cada vez maiores de substância ou de mais intensidade do comportamento para atingir o mesmo nível de prazer. Então, vai exigindo cada vez mais comportamentos ou substâncias para que ele possa cada vez mais atingir o que ele busca como sendo o ideal para ele. E ele nunca vai ter esse ideal, porque ele sempre vai acreditar que pode sempre um pouquinho mais. Sempre querer mais. Sempre querer mais. Como vício, a área de controle e tomada de decisão, que fica no córtex pré-frontal, torna-se enferma, ou seja, esta área que é do planejamento, tomada de decisões, controle de impulso, julgamento, raciocínio lógico, fica totalmente prejudicada. Ou seja, uma pessoa, no nosso dia a dia, nós precisamos ter tudo isso aqui. Planejamento de tudo, toda hora, todo instante. Temos que tomar decisões. Toda hora nós estamos tomando decisão. Ou vou para a esquerda, ou vou para a direita, ou vou para o centro. Ou vou para ali, ou vou para baixo, ou vou trabalhar agora, não vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Dentro do trabalho, dentro da família. Toda hora você tem que tomar decisões. Controle de impulso, vou fazer isso, não vou fazer. Enfim, a sua atividade de cognição atual fica totalmente prejudicada. O cara fica zumbi. Ele perde totalmente essa noção dessas coisas, né? E isso faz com que ele realmente comece a perder a noção de mundo. As conexões neurais nessa região podem ser alteradas, diminuindo a capacidade de resistir ao desejo e de prever as consequências negativas do comportamento vicioso. Então, à medida que ele vai adentrando por esse caminho, ele vai ficando mais corajoso e ele não se importa mais com as consequências disso. Ele vai perdendo, por quê? Aos poucos, ele está sendo dominado por esse comportamento. A capacidade de inibir comportamentos impulsivos e de adiar a gratificação é prejudicada.
tornando o viciado refém de seu próprio vício pela compulsão da necessidade retroalimentada. Ele alimenta o vício exige mais dele. Alimenta o vício e vai criando essa roda. Com o tempo, o cérebro adquire autonomia, como se tivesse vida própria. Aprende a associar o vício a diversos gatilhos, como lugares, pessoas, emoções, horários, estresse. Olha só que interessante. É rotina. Vira rotina. Né? Qualquer coisa para ele é o suficiente para ele lembrar aquilo que você falou, né? Em relação ao Casagrande. Né? A qualquer instante, qualquer momento, qualquer gatilho, qualquer pessoa, qualquer som, qualquer coisa que ele pudesse, já associa aquilo, seu cérebro já registra isso e já fala, epa, está na hora, manda dopamina. Vou encontrar com o pessoal, mas se eu vou encontrar com o pessoal, eu não vou beber, como é que eu vou fazer? Não, o pessoal, todo mundo bebe, se você vai encontrar, você vai acabar bebendo. Né? Então, você vê como que o cérebro vai adquirindo essa autonomia em relação a essas situações. A exposição a esses gatilhos desencadeia uma forte cravinque, uma fissura, e o desejo incontrolável de usar a substância ou repetir o comportamento, mesmo que a pessoa não sinta mais prazer. Mesmo não querendo mais, ela não tem forças para não fazer mais aquilo. Ela pode até falar com você, eu não quero, mas ela não consegue. Por isso fala que ele é muito mais forte e passa a ser mais forte do que ela. O que permanece então é a memória do prazer. A memória associada ao prazer inicial do vício é muito forte e persistente, contribuindo para as recaídas. Então, essa memória do prazer é o que a gente vai gravando no nosso subconsciente. Nós já trabalhamos aqui como se fosse um disco rígido, que vai gravando ali, e para você deletar isso. Memória do prazer ou também, por exemplo, sentir um momento de dor? Desejo que a pessoa busca para suprir esse momento de dor. Exato. O uso crônico de substâncias pode desregular o sistema de estresse do cérebro, aumentando a ansiedade, a irritabilidade, a disforia e mal-estar, especialmente durante a abstinência. Né? E nós sabemos como que funciona essa crise de abstinência, como que ela é terrível. Controle total, Né? Totalmente. Quebra. Totalmente. A pessoa perde totalmente a noção. Isso cria um ciclo onde o vício é usado para aliviar o estresse, mas acaba por intensificá-lo a longo prazo. Ele vai buscando para aliviar uma dor, só que esse caminho a percorrer vai ser muito mais dolorido para ele do que a própria dor em si inicial. Porque quando o indivíduo inicia nesse processo dos vícios, aqui nós estamos trabalhando todos os vícios, ele não tem uma noção exata do que ele vai encontrar lá na frente. Mas ele inicia esse processo e se deixa levar cada vez mais. As alterações cerebrais provocadas têm profundo impacto no psiquismo e no comportamento. É óbvio, toda vez que você começa a injetar no seu cérebro substâncias ou situações psíquicas que vai lhe trazer alterações, com o tempo, esses neurotransmissores vão se ajustando também. Né? Eles vão se adaptando e vão criando esses caminhos. O indivíduo perde a capacidade de controlar o uso da substância ou a prática do comportamento, mesmo sabendo os prejuízos, mesmo sabendo que ele está no precipício. Mas ele não tem forças para poder impedir. Isso é mais forte. É muito mais forte.
A vontade de parar torna-se insuficiente diante da força da dependência cerebral. Ele sabe que precisa parar. Ele sabe que não pode continuar. Ele sabe que vai ser seu fim. Mas ele não consegue mais. É como também, agora eu falo uma coisa que uma dependência emocional, o vício, igual as pessoas obsessivas com outras, ou não? Qualquer tipo de dependência vai criar vícios. Nós já estudamos isso aqui, o ciúme. Sim. Inclusive nós vamos falar um pouquinho à frente. Aí torna-se, o amor acaba, torna-se posse. Sim. O setor cognitivo fica doente, com dificuldades de memória, atenção, concentração, raciocínio, resolução de problemas simples, comuns, já não consegue mais resolver, afetando o desempenho acadêmico, profissional, social e família. É o caos total. As alterações emocionais ficam evidentes, com flutuações de humor, irritabilidade, ansiedade, depressão, apatia, anedonia, incapacidade de sentir prazer em atividades antes prazerosas, passa a ser frequentes para esse indivíduo. Conversar com pessoas, sair, passear, né? Não fazer nada, olhar as estrelas, nada disso passa a ter sentido nenhum para eles. Por quê? Eles só estão focados nos seus vícios. O vício muitas vezes leva ao isolamento, prejudicando relacionamentos familiares e de amizade. Isso é notório, né? O vício se torna a principal prioridade da vida do indivíduo. Ele não pensa em mais nada. Que negligencia responsabilidades, valores e até mesmo sua própria saúde e bem-estar. Nada disso para ele tem interesse. Os efeitos da negação e racionalização aos vícios são nítidos, são sentidos, são percebidos por todos, criando-se esses mecanismos psicológicos como defesa permanente, dificultando o reconhecimento do problema e a busca por ajuda. Ou seja, você conversa com um indivíduo, ele nega, ele não raciocina, você vai, acorda para a vida, ele é incapaz de ter esse pensamento. Ele é incapaz de ter esse raciocínio. A neurociência explica como o vício age no cérebro, justificando a necessidade de tratamento médico quando for o caso, né? Terapias comportamentais, TCC, terapia cognitiva e comportamental, é uma terapia muito utilizada, que ajuda a reprogramar pensamentos, comportamentos e o manejo educativo. Eu só pode ser difícil. É o que nós falamos no disco rígido. Imagina você apagar aquilo ali, recomeçar outra vez, zerar aquilo, para você reescrever novamente o que está ali no seu cérebro, nos seus neurônios. Felizmente, alguns ainda acordam cedo ainda, né? Sim. E nós vamos ver por quê. A neurociência reforça que o vício é uma doença complexa e muito complexa. Não apenas uma falha de caráter, como se acreditava que era antigamente, em razão dos componentes químicos do nosso corpo. Aí começamos a perceber o quanto a química tem influência no nosso corpo, no nosso organismo. A psicologia espírita adiciona o porquê. Até então, nós estávamos trabalhando a questão material. Agora nós vamos entender como que a doutrina espírita, como que Joana de Ângeles, como que a psicologia espírita vê as questões dos vícios. Agora vai ficar bom. Agora que vai ficar bom. Né? Agora, como se diz, agora vai entrar na nossa área, na nossa praia. Né? A psicologia espírita adiciona o porquê mais profundo, explicando as raízes espirituais, emocionais, kármicas do vício e oferece o caminho da transformação moral e do fortalecimento do espírito
espírito como alicerce para a recuperação duradoura. É quando você falou que sem a doutrina, sem esse conhecimento da espiritualidade, do espiritismo, né? Só nos tratamentos, né? Fica difícil, né? É uma roda que não fecha. Eu também, eu vejo isso. Eu vejo relatos, eu ouço pessoas assim, e as pessoas estão em tratamento, estão fazendo tudo, mas ainda continua naquele vazio, porque falta a Ainda falta alguma espiritualidade, falta o entendimento, autoconhecimento e Aí espiritualidade. você não entender isso aí. Não adianta. A psicologia espírita enfatiza a importância da vontade, do amor ao próximo, do perdão e da fé como elementos capazes de promover a neuroplasticidade. A neuroplasticidade, que é também trabalhada pela neurociência, quando ela fala da reprogramação. E é exatamente essa reprogramação que a psicologia espírita trabalha, né? Como elementos de promover a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões, reequilibrar o psiquismo, pavimentando o caminho para a libertação genuína. Reprogramação mental. Hélio Couto, ele é espírita, né? Ele é espiritualista, no mínimo. Ele é espiritualista. Estudos e pesquisas comprovam que a neurociência, em conjunto com a psicologia espírita, quando trabalhadas juntas na abordagem dos problemas, tornam-se imbatíveis para a ajuda no combate dos vícios. Né? Então, não adianta querer trabalhar de forma isolada. E a ciência está aí exatamente, que é um dos pilares da doutrina espírita, sempre foi, que vai nos fortalecer, vai nos dar o suporte, o que nós precisamos para poder alavancar, resolver essas questões. Integrados oferecem um arcabouço poderoso para compreender, tratar e, finalmente, vencer os vícios. Reconhecendo a complexidade do ser humano em sua dimensão física, mental, emocional e espiritual. Aqui vai trabalhar o ser dentro dessa dualidade, matéria e espírito. Os vícios morais. Olha só que interessante. Os vícios, até aqui nós estamos falando sobre os vícios materiais, provenientes da matéria. Que são os mais fáceis de agora. Agora. Morais. Os vícios morais são os mais difíceis de serem combatidos na visão de Joana de Ângeles. Os vícios materiais, por estarem mais relacionados ao corpo físico e às suas necessidades, são mais perceptíveis e, de certa forma, mais fáceis de serem identificados e trabalhados. Ou seja, tudo isso que nós falamos aqui, até agora, na visão de Joana de Ângeles, ainda é mais fácil. Com toda essa dificuldade, com toda essa complexidade, ela ainda acredita que seja mais fácil. Os vícios nascem de escolhas equivocadas, da fraqueza moral e da falta de domínio sobre as paixões, dos quais nós estamos deitados há séculos, há milênios. Podem ser de ordem material, como o uso de drogas, alcoolismo, jogo excessivo, ou como de ordem moral, orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, ciúme, preguiça, e vai por aí afora. Todos esses vícios morais, segundo Joana de Ângeles, às vezes nós temos que voltar várias vezes, várias reencarnações para trabalhar esses vícios. Enquanto tiver um para a gente trabalhar, não voltar no torno de um, né? Sim, Mas a gente vai ter sempre existiu. Enquanto existiu sempre um. um. Não, só às vezes são Só de muitos. ordem material. Mas às vezes você consegue superar alguns, mas aí tem que reencarnar de novo para resolver. Então, É. aqui a gente começa a entender o trabalho grandioso que é da psicologia espírita, quando ela começa a fazer menção que tudo que fazia-se até então para poder trabalhar esses vícios era muito mais penoso,
e às vezes nem sempre conseguia alcançar os objetivos. Por quê? Porque exatamente estava faltando uma peça dessa engrenagem. E ela veio trazer exatamente esse trabalho. E é um antídoto, né, doutor? Essa é impressionante. Sim. Quando você começa a adentrar nisso aí vem, né, o que a gente estuda, o que a gente já sabe, o que a gente aprendeu, opa. Nossa, mas ele tá sendo uma coisa Oi? Você vê que... E a gente começa a perceber, no nosso dia a dia aqui, por nós estarmos habituados a trabalhar esses estudos e tudo mais, isso aí é mais fácil para a gente entender e conectar. Mas para quem está lá fora e não tem com facilidade esse acesso e não procura, é muito difícil entender e compreender essas situações. Né? Então vão ficar enxugando gelo. Bate a cabeça para perguntar nada, Porque- você tem que ter boa vontade. Né? Eles não vão conseguir ter uma definição que lhes dê essa orientação, esse norte para poder seguir. Joana de Ângeles enfatiza que os vícios morais servem de alicerce para muitos vícios materiais. Veja só, a partir dos vícios morais é que nós vamos atingindo os vícios materiais. O indivíduo que é ganancioso, né? Ele é o indivíduo ganancioso. Isso já está curtido na sua alma. Ele já veio com esses arquétipos. Ele já veio com essas sombras. Ele já veio isso adormecido no seu inconsciente. Quando ele reencarna e encontra um ambiente propício, ele começa a alimentar isso. E se é um indivíduo ganancioso, ele vai fazer tudo que ele puder para atender esse vício dele. Isso é aquela pessoa que veio numa casa que não tinha isso, não tinha ganância, não tinha essas coisas. Sim. Ou ele Ah, vai se ajustar, porque quando nós reencarnamos, o objetivo nosso é melhorarmos a cada reencarnação. E isso serve muitas vezes para nós como provas ou expiações. Mas não importa se é um ou outro. O importante é que a gente consiga superar isso lá na frente. Né? Se ele vem com esse propósito e na família não tem, eu entendo, no meu ponto de vista, que ele já está sendo um agraciado. Ele já está sendo uma pessoa que não vai encontrar nesse ambiente um ajuste maior para ele. Então, se ele seguir aqueles que estão ali, se ele conseguir seguir aqueles que estão ali, ele vai se beneficiar desses ensinamentos. Né? nem que seja, peraí, Camila, nem que seja a poder, assim, como é que eu falo? Poder de provas e expiações dele mesmo. Não, sempre vão ser dele. Né? Sempre vai ser dele. Então, ela fala o seguinte, hein? Ele pode mudar? Claro. Não só pode mudar, nós estamos aqui para mudar. Ah, O objetivo é mudar. Onde fala, né? Então, os vícios materiais, os vícios morais, eles vão induzir seu alicerce para as pessoas venham praticar os vícios materiais, bem como os próprios delitos, que aí já entra numa outra questão. Se eu sou ganancioso, eu quero tudo para mim, e de repente eu já não consigo isso mais, eu não vou me importar de praticar delitos para eu conseguir atingir o meu objetivo. Tem pessoas, às vezes, eu conheço pessoas aí que 10, 15 vezes que aquele preso, inclusive hoje está preso. Alguém já ouviu falar do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro? Alguém já ouviu falar dele? Já ouviu falar do Lula? O seu depoimento foi incrível. Foi, falar. O seu depoimento foi Ele incrível. não tinha limites. Ele falou que estava viciado em praticar aqueles atos que ele não sabia viver sem aquilo. Às vezes tinha condição de comprar. Ele viciou naquilo.
Aquilo é vício. Tem cordão na mulher dele. Sérgio Cabral, esse governador, que pegou 400 anos de cadeia, já está solto. Né? Então, Joana de Anjos vem trabalhando isso. Ou seja, no final, as pessoas, em função desses vícios, acabam praticando situações mais complicadas. Os vícios morais, por estarem enraizados nas profundezas do ser e estarem ligados a questões como orgulho, egoísmo, vaidade e outros desvios de conduta, são mais sutis e difíceis de serem reconhecidos e superados. Por quê? O indivíduo drogado, o indivíduo alcoolizado, o indivíduo qualquer, é fácil. Mais fácil. Você tem sua visualização. Mas o indivíduo que é orgulhoso, o indivíduo que é vaidoso, o indivíduo que é invejoso, nem sempre você vai conseguir detectar essas pessoas. Mesmo porque nós já temos isso também em nós. E fica difícil a gente mensurar isso nos outros, se nós já temos isso também. E o sofrimento. Sabe uma coisa que eu descobri, e tem isso tem alguns tempos disso aí, é verdade, eu penso que é isso. Eu era viciada, né? No meu ex-marido, eu não amava. Era vício, era uma dependência Existe um vício. emocional. É vício. Vício mesmo. Mas você vicia, não? Você acostuma a sofrer. Sim. Você e o se ajusta sofrimento naquilo. E a dor te causa um prazer. É o contrário. Você se ajusta naquilo. Te traz um Né? prazer. Infelizmente. Joana de Anjos traz uma explicação para os vícios morais. Ela reitera a ideia de que os vícios morais são mais insidiosos porque se originam das imperfeições do espírito, como orgulho, egoísmo, vaidade, inveja, ciúme, maledicência, a ira, entre outros. Então, veja só, quando é que a psicologia passaria a trabalhar essas questões como a questão do vício, como uma pedra fundamental do vício? Ela estava muito mais afeita às questões tradicionais da medicina acadêmica tradicional, né? Com o advento da psicologia espírita, ampliando esse campo, aumentando esse farol. Então hoje a gente já consegue visualizar os vícios dentro dessa visão de Joana de Ângeles, onde ela traz essas situações como sendo uma impressão que nós trazemos conosco da alma. Né? Sim. Dá a impressão que todo ser humano tem tudo isso aí, velho. Dá a impressão. Na impressão nós temos. Nós precisamos de anos. Nós temos. para evoluir. Nós temos, sim. Isso faz. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Mas Né? hoje, Sérgio, nós somos capazes Mas isso vem da de alma da entender. gente. Oi? Esse egoísmo, orgulho, vem da alma da gente. Isso está impregnado na nossa alma, está escrito, Isso. está gravado ali na nossa alma. Aí depende da gente exercer. Né? Ué, e o livre-arbítrio? Isso que Tem um tal de demora, livre-arbítrio aí. Você tem que fazer aquela Né? parada de por que eu fiz isso? Aí que você para e olha. Você começa a fazer reflexões. Eu tava com raiva. Né? Nossa, toda vez que eu faço isso é raiva. Então eu sou viciada na raiva. Aí você vai fazendo o quê? Uma autoanálise. Então, gente, a gente fazer uma leitura interior não é fácil, não. Nossa Senhora. Mas precisamos fazer. Não é fácil, mas aí, ainda nessas qualidades aí, a gente ainda vê uma. Você fala assim, eu vou procurar evoluir, mas nas outros casos, a ciência não achou ainda para resolver o cérebro e falar, não, agora você não vai ter mais vontade de. Existe algumas terapias onde você faz essa readaptação. Você pavimenta novamente, né, essas condutas das pessoas. Mas são tratamentos longos. É como se fosse um enchente ali que passou e carregou tudo. Longos. Depende. É fazer tudo na cidade. É por aí mesmo, é inundação total. 2% de pessoas
E a pessoa tem que estar disposta a aceitar, a passar por esses processos. Porque de repente, ela não quer perder aquela facilidade que ela conquistou. Aí vem da alma que trouxe de vidas passadas. Sim. Inclusive, é interessante comentar, às vezes a pessoa vai até com um vício desse daí, talvez por perda de um ente querido, por perda, né? De uma Dor emocional. E são os gatilhos, né? Já quase consigo. Passou pelo gatilho, Então, quando você está um pouco, não, tudo bem, eu vou sofrer muito, mas eu não posso adentrar por esse caminho. que eu vou só piorar a situação. Aí você começa a ter um discernimento. Aí, Um relacionamento. né? Quando você Nossa. Quando você tem o... Você não aceita perder, né? Sim. Nem ele não aceita desprender daquela ideia de que, nossa, que você é independente. Né? Sei lá. Esses vícios não se manifestam de forma tão visível ou imediatamente destrutiva como os vícios materiais, droga, álcool, jogo, mas corroem o ser por dentro, impedindo o seu desenvolvimento espiritual e gerando sofrimentos prolongados em diversas encarnações. E é muito gatilho, né? Joana de Anjos afirma que o egoísmo e o orgulho são apontados como os maiores inimigos do progresso espiritual. Por que o egoísmo e o orgulho, segundo a visão dela? Uma pessoa egoísta, como que a pessoa egoísta se comporta? Pra ela. Dela, tudo pra ela. Tudo gira em Em torno dela. torno dela. É a melhor, Né? não é a melhor. Em tudo e por tudo. Ao mesmo tempo, ela quer ter todos os benefícios para si. E também ela não se importa com ninguém. Aí gera, considerado alguns transtornos a partir disso, né? Eu pensei assim, raciocinei agora. Tipo assim, o egoísmo e o orgulho. Realmente, a pessoa viciada no egoísmo em si só, aí, e o orgulho de achar que ele é o dono do mundo e tudo mais, acaba gerando transtornos como narcisistas, Sim. sociopatias. Tudo. Todas essas, Vem daí esses transtornos. essas deformações da alma. Uhum. Isso está longe do self. Mas está anos-luz do self. Que é o objetivo maior de um dia nós alcançarmos. É o eu. Né? Por quê? Enquanto nós estivermos processando essas situações, porque se chega perto de um indivíduo e você é egoísta. Não, você é o grande jeito nenhum. Ele não se admite de forma alguma que ele possa ser uma pessoa, né, com essa natureza. Nós não nos admitimos isso. Por quê? Nós queremos sempre ter o mais próximo da perfeição possível conosco. Nossa. Né? É isso. E quando a gente nos vê, o que a gente procura passar como mensagem, é exatamente isso. Temos que ter muito cuidado porque isso rouba muito fácil, né? Oh. Quando a pessoa tem uma facilidade em alguma profissão, em alguma coisa, mesmo numa casa espírita, numa igreja católica, quando a pessoa, eu sou tal, né? Aí dá um orgulho. É o primeiro passo para a caída dele. É o João de Deus, né? Né? Deus me livre, que ele é homem, João de Deus. Sendo eles a base de grande parte dos vícios morais, deles derivam a vaidade, a inveja, o ciúme, a ambição e vai por aí afora. Ou seja, o caminho é longo. O caminho é longo. Esses vícios são consolidados pela falta de conhecimento das leis divinas. Aí que entra, né, a doutrina espírita como anteparo, como alicerce, como base. Porque se nós pegarmos os livros dos Espíritos, pegarmos o Evangelho, né, nós vamos ver ali como que as leis divinas estão para nós.
o quanto essas leis são importantes. Todas essas leis sociais que nós somos obrigados a respeitá-las, poderia ser transformado numa só, como assim mesmo. Nada disso iria acontecer de ruim para o próximo se você não quer que aconteça consigo mesmo. E o que é pior, né? Isso foi instituído lá milhões e milhões de anos atrás. Né? Então, a Joana de Anjos veio exatamente trazendo o enfoque de que tudo isso, nós estamos trabalhando vícios, todas as formas de vício, não existiria se nós trabalhássemos em nós as leis divinas. E aí, como segundo plano, o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. Se eu sei que eu sou um espírito em caminho de evolução, ou seja, então eu sou um espírito evoluído, estou a caminho da evolução. E eu entendo que eu sou um espírito reencarnante. Eu entendo que eu fizer hoje aqui vai ter reflexo amanhã na minha próxima existência, como tem agora o que eu fui no passado. Então tudo isso vai servir para clarear o meu caminho, para que eu possa me posicionar e falar até onde eu quero e até onde eu não quero, qual é a minha vontade, qual a minha força nisso e qual é a minha responsabilidade diante de tudo isso que eu sei e que ainda faço. Né? E qual é a vontade, por exemplo, que não é minha, do meu ego, é da minha alma, né? Mas continua sendo seu. Você vai ter que trabalhar isso, porque está no seu inconsciente, estão tudo lá gravado, registrado, mas ele existe. Ele apenas está em esquecimento, mas basta um gatilho para que ele volte outra vez. A superação deles exige um esforço contínuo de autoconhecimento, disciplina e prática de virtudes. Então, se nós passarmos a utilizar essa trilogia como base para que possamos entender, compreender e afastarmos dos vícios no que for possível, nós vamos estar aplicando o autoconhecimento, a disciplina e a prática de virtudes. Porque ao fazermos isso, não tenha dúvida que nós estaremos pavimentando o nosso caminho evolutivo. Fácil assim. Você vê, hoje nós trabalhamos aqui a questão dos vícios. Né? Vício, todos nós já sabíamos, todos nós já conhecíamos. Mas aqui, hoje, nós tivemos uma outra visão do vício, né? Associado de uma forma um pouco mais ampla, dentro do aspecto da ciência, para que a gente pudesse entender o vício não como uma condição só filosófica, ou uma condição psicológica, ou mesmo religiosa, mas que a gente pudesse entender o vício de forma como realmente ela é. Como que o vício está inserido em nós, e como que o nosso organismo reage diante dos vícios. Não julgar tanto, né? Para que a gente, no final, possamos ter compaixão de nós mesmos, termos indulgência conosco mesmos, para que a gente possa, aos poucos, procurar afastar os vícios quando os mesmos seja possível fazê-los. Porque nem sempre nós vamos conseguir nessa existência. E às vezes é muito importante, né, o autoconhecimento, a disciplina, das virtudes, nós preparar, porque nós vamos ter, vamos chegar em casa e já vamos ter, ou amanhã nós vamos ter algum problema. Então talvez ele desencadeie ali, no local de trabalho, na família. Aí o que você faz? Vou pro bar, vou fazer isso, vou tomar, vou fumar,
Então pronto, aí é onde que... Aí você tem esse autoconhecimento, o que você vai fazer? Você vai recuar, você vai esperar uma hora melhor, você conversar com aquela pessoa, né? Você vai ter disciplina, né? Tudo, no trânsito, olha só, quantos gatilhos tem a todo momento ali. Com certeza. Então isso é isso. Ou seja, toda hora você está sendo submetido à prova. Sim, então quando você se prepara. Sim. Gente, muito obrigado. Uma boa noite. Que retornemos aos nossos lares sob a bênção e proteção de Deus e desses benfeitores.